Fala galera, eu sou João Paulo Mendes, nutricionista. Esse é o Polêmica Zero, né? Seu canal aí de nutrição aqui no YouTube. E hoje a gente vai discutir um tema que traz uma série de discussões aí dentro do mundo da nutrição e fora dele. Então, para a galera leiga e para os nutricionistas, estudantes de nutrição, que é a insulina. Galera, a insulina é um hormônio produzido no corpo humano, produzido pelo pâncreas, e que é muito conhecida por ter a função de colocar a glicose, né, o carboidrato, para dentro das células, para que as células utilizem esse carboidrato, essa glicose, como fonte de energia. Então essa é a função primária, básica da insulina. Mas quem foi que disse que essa é a única função da insulina, né? Tem muita gente que associa a insulina ao engordar, né? Então a pessoa engorda por causa da insulina, né? E muitas vezes a gente ouve falar que as estratégias nutricionais de emagrecimento, low carb, cetogênica, tal, funcionam porque diminuem a insulina e tal. Bom, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado com a interpretação nesse formato, tá? O que acontece é o seguinte: a insulina é um hormônio fundamental, não é um hormônio ruim de forma nenhuma. A gente precisa da insulina, tanto é que existe uma doença relacionada à redução da produção ou à não produção de insulina, que é o diabetes, né? Que na realidade o diabetes está relacionado não só à não produção ou à baixa produção de insulina, mas ao mau funcionamento da insulina. Porque às vezes a pessoa produz a insulina, mas ela não funciona. Então, depois que a insulina é produzida e liberada no sangue, ela chega lá no tecido, né, e se liga na célula a um receptor. E às vezes a pessoa tem uma deficiência nesse receptor e por isso é que a insulina não funciona. Não é necessariamente pela falta do hormônio, tá? E por que as pessoas fazem essa associação da insulina com o processo de emagrecimento? Porque o excesso de carboidrato, o excesso de energia disponível no corpo, quando não é utilizada e você tem uma liberação aumentada de insulina, isso pode levar ao aumento do acúmulo de gordura. Então, realmente, insulina em grande concentração eleva a atividade de algumas enzimas relacionadas à síntese de lipídio, que é a LPL e a SDC, né? Lipoproteína lipase, esteroil-quadrisaturase, que são as enzimas responsáveis pela construção do tecido adiposo. Então, à medida que você tem um excesso de insulina, essas duas enzimas elas ficam mais ativas, podendo levar a uma maior formação de gordura. Mas olha a diferença entre o podendo levar e o vai levar. Tá? São coisas diferentes. Isso, gente, acontece por um fato muito simples. Você pode até ter muita insulina. Se você não tiver excesso de energia, ou seja, se você não tiver energia sobrando, se você não estiver comendo mais do que você está gastando, você não tem como acumular. Como é que você vai acumular gordura se você não tem excedente? Tá? Então essa é a grande questão. O fato de você controlar a liberação de insulina é positivo? Muito. Pode ser auxiliar num processo de emagrecimento? Pode, mas pode ser auxiliar também num processo de hipertrofia, numa manutenção da saúde, na redução de um perfil inflamatório dietético. Isso vai contribuir para um monte de coisas, tá? Não só para a questão do emagrecimento. Só que controlar ou modular a insulina a partir da alimentação, que é a forma correta de se fazer isso, não quer dizer não liberar insulina, ou não quer dizer que quanto menos insulina melhor. Tá? Insulina, inclusive, para muitas atividades físicas, muitos esportes, ela é positiva porque ela acelera a regeneração do glicogênio, que é a nossa reserva de energia imediata para o treinamento. Tá? Então, o fato é, o que a gente precisa fazer é ter uma alimentação equilibrada ao ponto de liberar a insulina na quantidade correta e no momento correto. Existem algumas alterações, né, nutricionais, né, algumas deficiências nutricionais, talvez a mais relevante conhecida em relação a isso seja a deficiência de cromo, né, do mineral cromo, que podem levar a uma resistência à insulina momentânea, digamos assim. O que acontece vocês lembram lá daquela brincadeira do telefone sem fio, né, que uma pessoa fala algo para outra e essa outra vai passando adiante até que a última pessoa tem que falar a frase e normalmente a frase sai completamente diferente do que a primeira que foi dita. O que acontece é que a resposta da insulina na célula ela funciona mais ou menos como um telefone sem fio. Ela se liga num receptor, esse receptor cria um sinal dentro da célula e esse sinal acontece em cascata. E essa cascata de respostas depende de uma série de nutrientes e de acontecimentos celulares. Um dos acontecimentos é a conversão de apocromodulina em cromodulina e isso é dependente do mineral cromo. Então toda vez que a gente entra em deficiência de cromo,
o que vai acontecer é que a insulina ela vai se ligar na célula, mas a célula não vai receber aquela informação. Então a célula não reage, ela fica ali paradinha, não deixa a glicose entrar, porque ela não recebeu a informação da insulina. Tá? Só que ao mesmo tempo essa célula começa a passar uma mensagem para o restante do corpo, né? Principalmente para o cérebro, dizendo o seguinte: ó, cérebro, eu estou sem energia. Aí o cérebro, poxa, mas tem glicose, eu liberei insulina. Bom, deve ter sido insuficiente. Então, estimula mais liberação de insulina, aí libera mais insulina, já tinha suficiente. Mas o cérebro pediu para o pâncreas liberar ainda mais insulina. Aí o pâncreas libera. Essa insulina se liga lá na célula, no receptor, desencadeia a resposta, mas a resposta não acontece de forma plena dentro da célula, porque falta o cromo. Tá? E a célula continua mandando a informação: cérebro, estou sem energia, preciso de glicose e tal. Bom, o cérebro aí começa a se desesperar, digamos assim, porque ele não sabe o que está acontecendo, e ele vai desencadear um monte de respostas. Por exemplo, maior liberação de insulina, como eu já falei anteriormente, mas também um aumento da fome. E por que vem esse aumento da fome? Porque se a glicose não está entrando na célula e tem insulina, talvez falte glicose. Né? O cérebro não sabe, ele até sabe, mas ele não compreende por que as coisas não estão acontecendo, então ele tenta cobrir, digamos assim, todas as possibilidades. Então ele desencadeia a fome, ou desencadeia a compulsividade, desejo alimentar, e aí a pessoa acaba comendo mais. A pessoa come mais, tem mais insulina, então tem energia sobrando, tem insulina em excesso, tem ativação daquelas enzimas, opa, engordou. E engordou por quê? Por causa da insulina? Não, por causa do contexto. Né? Porque a deficiência de cromo levou ao mau funcionamento da insulina, né? E isso acabou acarretando num excesso de consumo alimentar. Agora, não significa que eu estou com as quantidades adequadas de cromo no meu corpo, então eu vou tomar ainda mais cromo e isso vai melhorar o funcionamento da insulina? Não, não vai. Existem diversos suplementos de picolinato de cromo por aí pelo mercado, né? E tem muita gente sem deficiência de cromo utilizando. Isso não vai servir de absolutamente nada. Tá? Se a pessoa tem deficiência de cromo, joia, isso vai ser um benefício bem interessante para essa pessoa, porque vai repor o que ela precisa, né? Vai repor o desgaste que ela, o que está faltando no corpo dela, e vai normalizar esse efeito. Mas essa deficiência de cromo não é a única possibilidade de mau funcionamento da insulina, tá, gente? Uma dieta muito pró-inflamatória, ou seja, uma dieta com excesso de açúcares, uma dieta com excesso de uma alimentação muito industrializada, né, o que a gente chama de xenobióticos, que são os aditivos, né, corantes, adoçantes, uma dieta com uma grande quantidade de gordura saturada, tudo isso a gente, né, diz que você está levando a um equilíbrio pró-inflamatório, né? Um desequilíbrio na verdade, e é uma condição pró-inflamatória do corpo. Essa condição pró-inflamatória muitas vezes altera a sensibilidade celular ao hormônio insulina. E se a célula está menos sensível, significa que o corpo vai ter que produzir mais, liberar mais insulina. E pode acontecer aquela mesma resposta que eu disse em relação ao cromo. Tá? Então, o fato é, o que engorda não é a insulina, né? O que engorda é um contexto onde a pessoa acaba tendo sim uma hiperinsulinemia com um excesso de consumo alimentar, né? E um gasto energético insuficiente. E aí, gente, a gente tem que identificar, né, são as verdadeiras causas e tratar isso como um todo. Né? Diminuir o padrão inflamatório da dieta, então passar a ter uma alimentação mais anti-inflamatória, né, com a presença maior de antioxidantes, né, de uma alimentação mais natural, quanto menos industrializada, melhor. Tá? É você manter um programa de treinamento físico regular. Então a atividade física não é algo para ser feito esporadicamente, de vez em quando, uma vez na semana eu jogo uma bola e tal. Não, o treinamento físico, a atividade física, o esporte, ele deve ser feito de forma regular, porque aí sim traz uma série de benefícios muito interessantes. Então, um exemplo relacionando treinamento físico e o tema, né, que é a insulina, é o seguinte: hoje considera-se treinamento físico como tratamento para o diabetes. Então, a pessoa diabética, ela faz o uso dos medicamentos que tem que fazer, ela cuida da alimentação, mas não adianta fazer as duas coisas se ela for sedentária. Sabe por quê? O treinamento físico faz com que a glicose entre na célula de forma independente da insulina. É talvez a única forma que a gente tem de fazer com que a glicose entre na célula sem precisar de insulina. É o treinamento físico.
tá? Então toda vez que a gente começa a treinar, a célula recebe essa glicose, recebe essa energia e aí ó, tranquiliza, para de mandar aquele sinal excessivo para o cérebro para de responder excessivamente, mandando informações ao pâncreas, e aí a gente causa uma estase, um equilíbrio no nosso corpo, tá? Então o treinamento físico ele acaba sendo fundamental para isso, né? E aí você modula também. Então quanto mais treinada é uma pessoa, mais glicose entra de forma independente da insulina, então de menos insulina você precisa. E o engraçado é que fala assim, controlar a insulina, diminuir os carboidratos e tal. Poxa, eu tenho N pacientes atletas de alto rendimento que treinam muito, comem muito carboidrato, mas eu estou falando muito mesmo, e tão longe de estarem acima do peso, tão longe de terem excesso de gordura, tão longe de se tornar diabéticos, porque eles comem muito carboidrato, mas treinam em intensidade, em volume tão grande, que boa parte desse carboidrato, essa glicose, entra nas células de forma independente da insulina. Então eles não têm excesso de insulina, eles não liberam insulina em excesso, tá? E quanto mais treinada é uma pessoa, quanto melhor preparada é uma pessoa, mais sensível à insulina a célula é. Então pequenos volumes de insulina já conseguem suprir a necessidade de captação de glicose e os demais efeitos que a insulina gera na célula, tá? Então, só para a gente fechar, a insulina ela não está relacionada somente ao fato, né, da absorção da glicose e muito menos do engordar. Então sim, a insulina gera captação de glicose para a célula muscular, mas também aumenta a captação de aminoácidos para a célula muscular. A insulina pode ativar algumas enzimas importantes lá no tecido adiposo, como a LPA e a SDC, que são relacionadas à síntese de gordura, mas a insulina também ativa enzimas relacionadas à síntese de glicogênio, que é a nossa reserva energética. A insulina também ativa uma moléculazinha chamada mTOR dentro da célula muscular, que aumenta a síntese proteica, levando a uma recuperação muscular também mais eficiente. Então a insulina tem muitos papéis, e muitos papéis positivos. O que a gente precisa, mais uma vez galera, não é não ter insulina, é ter a quantidade adequada. Então é ter equilíbrio alimentar, e a partir do equilíbrio alimentar ter uma quantidade regular adequada de insulina. Beleza? Hoje eu fico por aqui, mas logo logo eu estou de volta com mais informações para vocês. Gostou? Você curte aí o vídeo, comenta e não esquece de seguir lá a gente no YouTube. Grande abraço galera!